Milionário fica surpreso ao abrir a porta e ver que a idosa é uma mendiga negra. Era uma noite comum em São Paulo, o tipo de noite em que as luzes da cidade brilhavam mais forte do que as estrelas. Eduardo, um milionário cercado pelo luxo, chegava em casa após um longo dia de negócios frios. Nos seus ouvidos ecoava o som ensurdecedor dos carros acelerando, das conversas apressadas, da vida pulsante lá fora, enquanto ele se perdia no peso de sua própria solidão. O elevador parou com um rangido e ele caminhou em direção à porta do apartamento, o coração acelerado não por excitação, mas por um fardo invisível que carregava consigo. Ao abrir a porta, um aperto no peito quase o derrubou. Do outro lado estava Dona Elsa, seus cabelos brancos desgrenhados, sua pele enrugada e esfarrapada eram testemunhos de uma vida marcada pela dor e luta, mas foi seu olhar que o prendeu. Profundo, sábio e carregado de um conhecimento que Eduardo nunca conheceu. Ali estava uma mendiga, mas de algo, movida por uma curiosidade inexplicável, Eduardo cruzou o limiar entre suas duas realidades. "Posso ajudar?" ele perguntou, a voz tensa. Dona Elsa sorriu, mas o sorriso não atingiu seus olhos. "Às vezes, o que precisamos é de alguém que ouça." Embora Eduardo não quisesse, algo dentro dele se quebrou. Ele já tinha um sócio, Roberto, que mostrava uma ambição voraz que estava prestes a arruinar sua reputação. Enquanto essa preocupação girava na sua mente, o olhar de Dona Elsa parecia desnudá-lo, revelando suas mais profundas vulnerabilidades e a hipocrisia de seu mundo de cifras e contratos. Ela não apenas via através dele, ela entendia suas origens. Eduardo se lembrou de sua infância, a tristeza, a luta. O nome dela ecoava em sua mente, um eco familiar que desceu como um peso em seu coração. E ele se sentiu imerso em um mar de lembranças apagadas. "Você pode me contar algo sobre minha família?" ele perguntou, e percebeu que estava seguro de que Dona Elsa tinha em suas mãos uma chave para um passado que ele queria esquecer. O olhar de Dona Elsa se tornou intenso, como se ela estivesse decidindo o que dizer. "Às vezes o passado pode me mudar." Ela começou, mas a frase ficou no ar, como um feitiço prestes a ser lançado. O ruído da cidade exterior parecia desaparecer. Tudo o que importava era aquele momento. Mas o futuro deles também estava lá, agitando as águas turvas da desigualdade em que vivemos. O que Eduardo faria agora que sabia que seu passado estava entrelaçado ao de Dona Elsa? O peso da fortuna começava a se tornar um fardo. Poderia ele, afinal, escolher entre a verdade e a imagem que construiu com tanto esforço? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio pairava entre Eduardo e Dona Elsa. Uma energia palpável brotando daquela conexão estranha, quase mágica. Eduardo estava prestes a ouvir o que talvez mudasse sua vida. "O passado", ela começou. Mas antes que as palavras ganhassem forma, um grito ecoou do lado de fora.
A porta do prédio se abriu com estrondo e uma mulher entrou em desespero, ofegante e pálida, fazendo Eduardo e Dona Elsa se virarem abruptamente. Ele está morto! A mulher berrou, e o coração de Eduardo disparou. Ele não reconheceu a voz, mas um frio gélido percorreu sua espinha. A mulher, feita de pressa ou pânico, parecia estar em choque. O Roberto, ele caiu da escada! As palavras dela se entrelaçaram com o batimento acelerado do coração de Eduardo. Roberto, seu sócio ambicioso, sempre cheio de planos e vitalidade. O que poderia ter acontecido? Eduardo sentiu um baque no estômago. Ele não conseguia acreditar. Uma parte dele queria correr, pegá-la nos braços e gritar para que isso não estava acontecendo. Mas a sensação de urgência o enraizou no lugar. O que você quer dizer com isso? Onde ele está? Sua voz saiu num sussurro, quase instintivo. A mulher balançou a cabeça, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele está lá, na sala de reuniões. Os paramédicos já foram chamados, mas você deve vir. Ela agarrou o braço de Eduardo, puxando-o em direção à porta, mas ele hesitou. Um nó na garganta. Dona Elsa observava a cena com olhos profundos. Eduardo, ela murmurou, e algo na sua voz o prendeu. Às vezes o destino nos surpreende de maneiras que não conseguimos entender. A intensidade em seu olhar parecia uma advertência, mas Eduardo não tinha tempo para isso. Ele empurrou a porta e saiu com o coração martelando. Cada passo que dava era pesado. Uma realidade fosse uma nuvem negra acima de sua cabeça. Desceu as escadas rapidamente, com a mulher à sua frente. A sala de reuniões era o último lugar onde ele queria estar agora. Ao chegar lá, encontrou a cena horrível. Roberto estava estirado no chão, o rosto pálido e os olhos cerrados. Os paramédicos estavam por trás, tentando reanimá-lo. Eduardo sentiu o ar ficar rarefeito. O que havia acontecido? Uma queda? Ele não conseguia compreender. Então, como um relâmpago, o pensamento caiu sobre ele. E se não foi um acidente? Uma dúvida se instalou, e o rosto de Dona Elsa ressurgiu em sua mente. O olhar dela, profundo e intempestivo, carregava junto de si um desvio de realidade. O passado. Seria esse o segredo que ele agora precisava enfrentar? Mas antes que pudesse ponderar mais a respeito, um dos paramédicos se virou. Desculpe, senhor. Precisamos que você saia. O tempo parou. Eduardo viu a vida de tudo que construiu, a ambição e o poder se esvaírem pelas frestas da dúvida. Aquele sócio que era tudo o que ele tinha de certo, agora estava à beira do fim. Nesse momento, Dona Elsa apareceu atrás dele, e seu olhar era algo que Eduardo nunca havia visto antes. Às vezes, o que precisamos é de alguém que ouça. Às vezes, o que precisamos é olhar para a verdade, disse ela. E sua voz mansa soou como um eco em seus ouvidos. Foi nesse instante que Eduardo se lembrou de algo que nunca pensou em contar a ninguém. Uma verdade perturbadora sobre sua própria origem. Sentou-se para enfrentar a realidade, e tudo que até ali acreditara ser o seu mundo seguro começou a desmoronar. A sirene da ambulância gritou na distância, mas o barulho pareceu distante, como se ele estivesse em outra dimensão. O que tudo isso significava? Entre a urgência da situação e as revelações que pairavam no ar, ele se pegou questionando quem era realmente ele. A vida que levou até ali estava prestes a ser reescrita, e a cada segundo, novos segredos pareciam emergir. O que Dona Elsa sabia? O que ligar-se-ia entre os três?
O pânico e o desespero o consumiram, mas uma pequena parte dele buscava esperança na escuridão. Um enigma havia sido lançado, e o desfecho do que estava por vir parecia mais assustador do que qualquer coisa que ele já enfrentou. Qual seria o próximo passo? A resposta estava mais perto do que ele imaginava. O pânico e o desespero o consumiram, mas uma parte de Eduardo ainda buscava esperança na escuridão. Enquanto o som da sirene da ambulância ecoava distante e as vozes dos paramédicos se misturavam numa cacofonia de urgência, algo se agitou dentro dele. Ele precisava entender qual era a verdade escondida por trás de tudo isso. Dona Elsa se aproximou de Eduardo com passos lentos, seus olhos profundos. Ele a olhou, buscando respostas. Mas antes que pudesse perguntar, ela fez um gesto. O caminho que você toma agora pode mudar sua realidade para sempre. Eduardo engoliu em seco, a inquietação crescendo dentro dele. O que ela queria dizer? Neste momento, a mulher que havia entrado em desespero, ofegante e com lágrimas nos olhos, voltou a se dirigir a ele. Eduardo, precisamos ir. A polícia já está a caminho. Vocês dois precisam explicar o que aconteceu. O tom dela estava carregado de uma mistura de urgência e medo, deixando Eduardo mais inquieto. De repente, um olhar aterrorizado cruzou o rosto da mulher. Ela começou a recuar, como se tivesse visto um fantasma. Não pode ser verdade. Ela sussurrou, quase para si mesma. Eles nunca teriam, não desse jeito. A confusão tomou conta de Eduardo. O que você está dizendo? O que aconteceu com Roberto? A mulher hesitou antes de responder, como se estivesse pesando cada palavra. Ele estava prestes a assinar um grande contrato. Eduardo! Havia muito em jogo. Estavam envolvidos pessoas poderosas. E agora? Ela parou, trêmula. E agora? Ele está morto. E eles vão vir atrás de você. Eduardo sentiu o chão sob seus pés tremer. O que você quer dizer com eles? O coração dele disparava. Uma ansiedade sufocante o prendia. O olhar dela estava cheio de terror, um olho no passado que o acusava. E de repente, passou pela mente de Eduardo uma lembrança. Uma noite em que viu Roberto em uma conversa secreta, sussurrando com alguém. O rosto do parceiro estava tenso, e Eduardo se lembrou do medo nos olhos de Roberto. Quem estava lá? Ele gritou, quase em desespero. Antes que a mulher pudesse responder, um ruído ensurdecedor cortou o ar. Um tiro ecoou na sala, e tudo se congelou. O tempo parecia parar. A mulher se jogou ao chão, e Eduardo virou-se aterrorizado. Dona Elsa o empurrou para trás, o olhar dela agora intenso e exigente. Fique aqui! Não se mova! Ela ordenou, enquanto levantava as mãos. O pânico tomou conta de Eduardo. O que estava acontecendo? O sequestro? Um assassinato? Ele nunca imaginou que sua vida pudesse ser virada de cabeça para baixo em questão de segundos. E então outra pessoa surgiu pela porta. Uma sombra imponente com um brilho maligno nos olhos. Esperamos que você estivesse aqui, Eduardo. A voz soou como uma lâmina cortante, dominando o espaço. Eduardo recuou instintivamente, enquanto Dona Elsa se posicionava na frente dele como um escudo protetor. Você não sabe o que está fazendo. Ela gritou, e o homem deu um passo à frente, sorriso sinistro nos lábios. Ah, mas eu sei, e agora você também começará a entender. Agora a verdade virá à tona, e você não poderá se esconder por mais tempo. Eduardo ficou paralisado, um medo opressivo o envolvia. Que verdade? O que esse homem sabia? O que ele tinha a ver com Roberto? A confusão o envolvia.
Ele estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo. O olhar de Dona Elsa encontrou Billy e tudo ao redor desapareceu. A revelação que se aproximava era menor do que a atmosfera tensa que envolvia aqueles momentos. O que mais se escondia no passado de Eduardo? E o que havia sido revelado a partir daquele instante? As perguntas ecoavam na mente dele enquanto o futuro se tornava incerto e aterrorizante. Eduardo estava paralisado, a tensão no ar era palpável. O homem à sua frente, com um sorriso sinistro, parecia conhecer algo que Eduardo nem mesmo imaginava. Os olhos dele eram frios, quase prazerosos com a confusão que causavam. "Quem é você?" Eduardo conseguiu perguntar, a voz trêmula. A angústia misturava-se com a raiva. Ele queria entender, mas não sabia como. "Você realmente não percebeu?" O homem deu um passo à frente, revelando um insignificante símbolo em seu paletó. Eduardo reconheceu a insígnia de um consórcio do qual Roberto fazia parte, mas não teve tempo para pensar. A realidade estava virando de cabeça para baixo. "Eu sou alguém que conhece sua verdade, Eduardo. E essa verdade vai te surpreender." Nesse instante, Dona Elsa se moveu, posicionando-se ainda mais à frente de Eduardo, como uma muralha protetora. "Não se aproxime!" ela gritou, e a força na sua voz surpreendeu a todos. Houve um curto silêncio. Então, o homem riu, um som baixo e perturbador. "Você acha que pode protegê-lo? Você não sabe o que está em jogo aqui." Eduardo sentiu a adrenalina pulsar. Ele olhou para Dona Elsa, notando as rugas em seu rosto, endurecido pela determinação. Mas e se a verdade dela não fosse a única? O coração dele disparou, e uma sensação de que tudo estava próximo ao colapso atingiu o peito dele. "Por favor, o que você sabe?" A pergunta escapuliu dos lábios de Eduardo, profundamente carregada de ansiedade. "Oh, eu sei muitas coisas, meu caro. A história que você conhece não é exatamente a verdadeira." Se aproximou ainda mais com um brilho revelador nos olhos. "A verdade que você não sabe é que Roberto estava em negócios com pessoas que não deveriam existir em sua vida. E ele tinha um segredo sobre você." Eduardo estremeceu. "O que você quer dizer com isso?" "Roberto sabia quem você realmente era. Ele era seu irmão." As palavras do homem explodiram no ar como um foguete, cada sílaba pesada e estrondosa. Eduardo ficou em choque. Um irmão? Isso não fazia sentido. As fundações do seu mundo começaram a rachar. "Não pode ser. Ele nunca mencionou nada sobre isso." Eduardo sentiu o chão parecer que havia desaparecido. "E ele nunca mencionou o que você realmente é." O homem piscou. "Você é um herdeiro. Uma peça em um jogo bem maior do que imagina. A fortuna que você possui não lhe pertence. Você é apenas um peão no tabuleiro." A sala pareceu girar. Eduardo lutou para processar o que ouvira. A raiva e a confusão se misturavam dentro dele. Mas havia também uma ponta de algo semelhante à esperança. "Onde está a prova?" ele exigiu, tentando recuperar o controle. "Tudo o que você precisa saber está escondido nos registros. O que você nunca encontrou. Por isso eles irão atrás de você. Eles sabem do seu valor e vão querer usar você." Nesse momento, o alvoroço aumentou. Eduardo sentiu os olhos de Dona Elsa cravados nele, uma mistura de preocupação e algo que ele não conseguia identificar. O homem à frente parecia relutar diante da profundidade da informação. Só então, um grito cortou o ar. "Polícia, todos no chão!" Uma voz autoritária ecoou na sala e o tumulto aumentou. Eduardo olhou para Dona Elsa, que o puxou para trás. "Agora é hora de correr", ela disse.
o instinto aflito em sua expressão. Uma reviravolta inimaginável estava no ar, e ele estava no centro dela. O que estava acontecendo? A verdade estava se desdobrando diante dele. Mas e se esse fosse apenas o começo? O que significava isso tudo? O que ele tinha a ver com Roberto? As peças da sua vida estavam se movendo, e cada um deles se perdia em um jogo que ele nunca pediu para jogar. Tudo o que ele sabia estava sendo desafiado em uma fração de segundo. "Eduardo, vamos!" Dona Elsa gritou, e ele percebeu que o tempo estava se esgotando. Diante do caos, a única certeza era a necessidade de enfrentar o desconhecido. Eduardo estava paralisado, a tensão no ar era palpável. O homem à sua frente, com um sorriso sinistro, parecia conhecer algo que Eduardo nem mesmo imaginava. Os olhos dele eram frios, quase prazerosos com a confusão que causavam. "Quem é você?" Eduardo conseguiu perguntar, a voz tremula. A angústia misturava-se com a raiva. Ele queria entender, mas estava completamente perdido. "Você realmente não percebeu?" O homem deu um passo à frente, revelando um insignificante símbolo em seu paletó. Eduardo reconheceu a insígnia de um consórcio do qual Roberto fazia parte, mas não teve tempo para pensar. "Eu sou alguém que conhece sua verdade, Eduardo. E essa verdade vai te surpreender." Nesse instante, Dona Elsa se moveu, posicionando-se até mais à frente de Eduardo, como uma muralha protetora. "Não se aproxime!" ela gritou, e a força na sua voz surpreendeu a todos. Houve um curto silêncio. Então o homem riu, um som baixo e perturbador. "Você acha que pode protegê-lo? Você não sabe o que está em jogo aqui." Eduardo sentiu a adrenalina pulsar. Ele olhou para Dona Elsa, notando as rugas em seu rosto endurecido pela determinação. Mas e se a verdade dela não fosse a única? O coração dele disparou e a ideia de que tudo estava próximo do colapso atingiu seu peito. "Por favor, o que você sabe?" A pergunta escapuliu dos lábios de Eduardo, profundamente carregada de ansiedade. "Oh, eu sei muitas coisas, meu caro. A história que você conhece não é exatamente a verdadeira." Ele se aproximou ainda mais, com um brilho revelador nos olhos. "A verdade que você não sabe é que Roberto estava em negócios com pessoas que não deveriam existir em sua vida. E ele tinha um segredo, um secreto sobre você." Eduardo estremeceu. "O que você quer dizer com isso?" "Roberto sabia quem você realmente era. Ele era seu irmão." As palavras do homem explodiram no ar como um foguete, cada sílaba pesada e estrondosa. Eduardo ficou em choque. O irmão? Isso não fazia sentido. As fundações do seu mundo começaram a rachar. "Não pode ser! Ele nunca mencionou nada sobre isso." Eduardo sentiu o chão parecer que havia desaparecido. "E ele nunca mencionou o que você realmente é." O homem piscou. "Você é um herdeiro, uma peça em um jogo bem maior do que imagina. A fortuna que você possui não lhe pertence. Você é apenas um peão no tabuleiro." A sala parecia girar. Eduardo lutou para processar o que ouvira. A raiva e a confusão se misturavam dentro dele. Mas havia também uma ponta de algo semelhante à esperança. "Onde está a prova?" ele exigiu, tentando recuperar o controle. "Tudo o que você precisa saber está escondido nos registros. O que você nunca encontrou. Por isso, eles irão atrás de você. Eles sabem do seu valor e querem usar você." Nesse momento, o alvoroço aumentou. Eduardo sentiu os olhos de Dona Elsa cravados nele.
Uma mistura de preocupação e algo que ele não conseguia identificar. O homem à frente parecia relutar diante da profundidade da informação. Só então, um grito cortou o ar. Polícia! Todos no chão. Uma voz autoritária ecoou na sala. E o tumulto aumentou. Eduardo olhou para Dona Elsa, que o puxou para trás. Agora é hora de correr, ela disse, o instinto aflito em sua expressão. O barulho crescente das vozes da polícia, o eco de passos apressados. Tudo girava em um caos intenso. Vão nos prender! Eduardo gritou, sua respiração acelerada. Ele nunca se sentiu tão vulnerável. Mas antes que pudessem se mover, a porta se abriu violentamente. Um grupo de policiais entrou, armas em punho. E naquele momento, algo inesperado aconteceu. Um dos policiais, com uma expressão decidida, estremecia ao olhar para Eduardo. Pare! Eduardo, você está preso por um crime que não pode imaginar. A sensação de frio percorreu a espinha de Eduardo. O quê? Que crime? Eu não fiz nada. Sua voz soou a mistura de desespero e incredulidade, mas o policial não recuou. Você é o principal suspeito da morte de Roberto. Ele era seu irmão, e você estava prestes a ser o próximo na lista. Não, isso não podia ser verdade. Eduardo olhou para Dona Elsa, sua mente girando. Como isso era possível? Ele não poderia ser culpado. Mas se tudo aquilo estava interligado, talvez houvesse algo que ele realmente não soubesse sobre sua vida. Ele sentiu o mundo desabar, enquanto a verdade se mesclava em um emaranhado de segredos obscuros. As perguntas começavam a se acumular em sua mente. O que mais ele não sabia? Como tudo isso poderia ter chegado tão longe antes que ele percebesse? A sirene ecoava ao fundo, mas dentro dele, um turbilhão se formava. Uma necessidade urgente de descobrir a verdade antes que fosse tarde demais. No meio do caos, a única pergunta que ecoava em seu coração era: quem realmente era ele? E o que mais estava prestes a ser revelado? Eduardo estava paralisado. A tensão no ar era palpável. O homem à sua frente, com um sorriso sinistro, parecia conhecer algo que Eduardo nem mesmo imaginava. Os olhos dele eram frios, quase prazerosos com a confusão que causavam. Quem é você? Eduardo conseguiu perguntar, sua voz trêmula. A angústia misturava-se com raiva. Ele queria entender, mas estava completamente perdido. Você realmente não percebeu? O homem deu um passo à frente, revelando uma insígnia em seu paletó. Eduardo reconheceu o símbolo de um consórcio do qual Roberto fazia parte, mas não teve tempo para pensar. Eu sou alguém que conhece sua verdade, Eduardo, e essa verdade vai te surpreender. Nesse instante, Dona Elsa se moveu, posicionando-se ainda mais à frente de Eduardo, como uma muralha protetora. Não se aproxime! Ela gritou, e a força na sua voz surpreendeu a todos. Houve um curto silêncio. Então o homem riu, um som baixo e perturbador. Você acha que pode protegê-lo? Você não sabe o que está em jogo aqui. Eduardo sentiu a adrenalina pulsar. Ele olhou para Dona Elsa, notando as rugas em seu rosto endurecido pela determinação. Ela era a única ali a defender o que ainda restava de sua vida. Por favor, o que você sabe? A pergunta escapuliu dos lábios de Eduardo, carregada de ansiedade. Oh, eu sei muitas coisas, meu caro. A história que você conhece não é exatamente a verdadeira. Ele se aproximou ainda mais, um brilho revelador nos olhos. A verdade que você não sabe é que Roberto estava em negócios com pessoas que não deveriam existir em sua vida. E ele tinha um segredo sobre você. Eduardo estremeceu. O que você quer dizer com isso? Roberto sabia quem você realmente era. Ele era seu irmão.
As palavras do homem explodiram no ar como um foguete, cada sílaba pesada e estrondosa. Eduardo ficou em choque. Um irmão? Isso não fazia sentido! As fundações do seu mundo começaram a rachar. Não pode ser! Ele nunca mencionou nada sobre isso! Eduardo sentiu o chão parecer que havia desaparecido. E ele nunca mencionou o que você realmente é. O homem piscou. Você é um herdeiro, uma peça em um jogo bem maior do que imagina. A fortuna que você possui não lhe pertence. Você é apenas um peão no tabuleiro. A sala parecia girar. Eduardo lutou para processar o que ouvira. A raiva e a confusão se misturavam dentro dele. Onde está a prova? Ele exigiu, tentando recuperar o controle. Tudo o que você precisa saber está escondido nos registros. O que você nunca encontrou. Por isso, eles irão atrás de você. Eles sabem do seu valor e querem usar você. Nesse momento, o alvoroço aumentou. Eduardo sentiu os olhos de Dona Elsa cravados nele. Uma mistura de preocupação e uma coisa que não conseguia identificar. O homem à frente parecia relutar diante da profundidade da informação. Só então um grito cortou o ar. Polícia! Todos no chão! Uma voz autoritária ecoou na sala e o tumulto aumentou. Eduardo olhou para Dona Elsa, que o puxou para trás. É hora de correr! Ela disse, o instinto aflito na expressão. O barulho crescente das vozes da polícia, o eco de passos apressados, tudo girava em um caos intenso. Vão nos prender! Eduardo gritou, sua respiração acelerada, mas antes que pudessem se mover, a porta se abriu com violência. Um grupo de policiais entrou, armas em punho. Eduardo estava apavorado. Então, neste momento caótico, algo totalmente inesperado aconteceu. Uma mulher infiltrou-se entre as pernas dos policiais, seus olhos brilhando com uma intensidade quase sobrenatural. Ela parecia exausta, mas determinada. Espere, eu tenho que falar, gritou ela, enquanto se jogava na frente do policial que se preparava para algemar Eduardo. Quem é você? Eduardo perguntou, confuso. Sou Ana, e você precisa acreditar em mim. As palavras dela eram carregadas de urgência, como se ela soubesse que cada segundo contava. Está tudo errado. Eu sou sua mãe. Eduardo riu em descrença, mas não tinha certeza se era uma reação de medo ou raiva. O quê? Você tá louca? Minha mãe morreu? Todos dizem isso! Ela não morreu, Eduardo! Eu sei de tudo! Ana falou, o desespero em sua voz pulsando no ar. Você foi protegido de uma verdade que até eu só descobri há pouco tempo. Eles estão atrás de você porque você é mais importante do que imagina. O homem à frente ficou em silêncio, envolto em um manto de tensão, e Eduardo sentiu o chão sob seus pés tremer mais uma vez. Você precisa me ouvir. Essa não é uma questão de herança ou dinheiro. É sobre quem realmente é você e o perigo que está envolvendo nossa família. Eduardo olhou para Dona Elsa, que o observava, o semblante dela refletindo susto e compreensão. Por favor, a voz de Ana trêmula. Era um pedido, uma súplica. E o que era verdade? Tudo que Eduardo sempre conheceu estava sendo quebrado, e o mundo ao seu redor pulsava com a possibilidade da descoberta. Agora, o que mais poderia estar escondido? A tensão crescia, um emaranhado de segredos e mentiras. Até onde essa revelação o levaria? E, principalmente, quem eram seus verdadeiros aliados em um jogo tão mortal? Ana estava em pé, com lágrimas nos olhos e o rosto desesperado. Enquanto Eduardo lutava para processar a avalanche de informações que acabara de receber. A sala estava congelada. O choque pairava no ar, como um fio prestes a se romper. Ele precisava entender.
mas a voz do policial o trouxe de volta à realidade. "Levante as mãos!" O policial gritou e o eco da ordem reverberou no lugar. Eduardo se virou, confuso e apavorado, enquanto Dona Elsa segurava o pulso dele, uma âncora em meio ao caos. "Eduardo, não escute essa mulher!" O homem com o sorriso sinistro interrompeu com uma expressão feroz. "Ela está jogando com você! Isso é tudo parte do plano!" O pânico subiu em Eduardo. "De que plano você está falando?" Sua voz soou quase como um grito. Tudo parecia estar desmoronando ao seu redor. O que mais ele não sabia? O que era real? "Você não entende!" Ana insistiu, segurando firmemente os olhos dele. "Tudo o que você sabe sobre sua vida é um grande engano. Eles estão atrás de você porque você tem o que eles querem. Mas você tem que acreditar em mim." Uma explosão de vozes e gritos cortou o ar. A tensão se intensificava. Eduardo sentiu seu coração disparar. O que era essa verdade que ele estava prestes a descobrir? "Se você é minha mãe, por que nunca esteve aqui antes? Por que agora?" Ana hesitou, girando a cabeça para o lado. Porque eu estava protegendo você. Eles não queriam que você soubesse." A voz dela estava embargada e Eduardo podia sentir a dor naquelas palavras. Mas a preocupação de Dona Elsa se tornava mais intensa. "Eduardo, isso é perigoso. Você precisa sair daqui agora." A urgência na voz da mulher mais velha fez com que ele hesitasse, um nó se formando em seu estômago. Como ele poderia sair quando tudo estava prestes a desmoronar? E foi então que a explosão de um tiro cortou o ar e tudo se transformou em um caos absoluto. Um relâmpago de dor atravessou a sala quando um dos policiais caiu, a expressão de horror no rosto. O eco do disparo ainda reverberava quando um outro homem entrou correndo. "Rápido, Eduardo! É uma armadilha!" O novo homem gritou, apontando para Ana. A confusão tomou conta de todos. O que estava acontecendo ali? Eduardo não sabia mais em quem confiar. Era um labirinto de mentiras e segredos. Ana olhou para o homem, o desespero estampado em sua face. "Você não entende. Não é assim que as coisas são. Eu só queria proteger nosso filho." Aquelas palavras dispararam uma nova onda de confusão em Eduardo. "Nosso filho?" O homem se virou, o choque visível em sua expressão. O que isso significava? Ele olhou para Ana buscando respostas para uma explosão de revelações que não faziam sentido. Dona Elsa estava tensa, seu olhar fixo em todos eles. "Eduardo, não importa o que ela disse. Precisamos correr." Mas antes que ele pudesse reagir, o homem que acabara de entrar segurou Eduardo pelos ombros. "Você precisa saber a verdade. Ana não é quem você pensa que ela é. Ela está ligada a tudo isso e está mentindo para você." O chão pareceu se abrir sob seus pés. Eduardo olhou para Ana, seu coração martelando no peito. "O que você esconde, mãe?" A palavra que sempre havia sido um abrigo agora parecia um peso. Eu não sabia que você descobriria. A história da sua origem é muito mais sombria do que imaginamos," respondeu Ana, a voz falhando. A verdade estava na ponta da língua, mas o medo a impedia de falar. O caos aumentava ao redor deles. Os policiais estavam em alerta, prontos para agir. Cada segundo trazia novas ameaças. Agora, Eduardo estava no centro de um mistério que desmoronava sua realidade. "Dona Elsa, o que você sabe sobre isso?" Ela hesitou, antes de finalmente abrir a boca. "Algumas verdades são muito complicadas de serem reveladas, Eduardo. Não é algo que você está preparado para ouvir agora. Mas ele precisava muito, porque todos escondiam tudo."
O desespero estava à flor da pele e então, em um movimento inesperado, um dos homens com armas apontou para Ana e disparou. O tempo parou. Um segundo, um grito, um eco retumbante. As balas cortaram o ar e o caos se desatou. Eduardo viu Ana cair, o olhar dela em choque, o sangue se espalhando pelo chão. Tudo virou desespero. Não, ele gritou. Mas o grito mal passava pelos lábios. O mundo estava se desmoronando ao seu redor. E antes que pudesse reagir, o homem que havia advertido Eduardo se virou, revelando uma verdadeira face ao escuro. Agora que você sabe, não há volta. O que você fará com essa verdade? Ele sorriu, um brilho de satisfação nos olhos. Eduardo se sentiu preso em uma espiral de destruição. Um fio de esperança se apagando enquanto o caos dominava. Oxigênio ficou escasso e suas opções pareciam desvanecer. O que restava no futuro agora? A linha entre confiança e traição estava desmoronando. E a única certeza que Eduardo tinha era que o jogo apenas havia começado. Eduardo se sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. O grito de Ana, chamando de filho, ecoou em sua mente, mas ele não conseguia processar. O ar ficou pesado, como se a verdade que estava prestes a revelar crua-se com ela. E no instante em que ele finalmente tomou coragem para perguntar, um tiro cortou o ar. O caos se espalhou feito fogo em palha seca. Enquanto Eduardo se virou, a visão de Ana se tensionou em um misto de dor e incredulidade. Ele viu o corpo dela cair, a expressão congelada em desespero. O mundo à sua volta girou em uma névoa de som e confusão. A gritaria dos polícia. Não, Ana! Ele gritou, as palavras saindo com uma urgência desesperada. O segurar dos pulsos de Dona Elsa não impedia o impulso de correr até ela. O sangue se espalhava pelo chão em uma exibição cruel, e o brilho de seus olhos se apagava pouco a pouco. Eduardo, fique aqui! Dona Elsa puxou-o de volta. Seu olhar era um misto de determinação e horror, mas ele não conseguia tirar os olhos de Ana. A cena à sua frente pulava. Cada movimento era uma pincelada de desespero. Eu preciso... Ele se sentiu preso, como se o destino estivesse jogando com sua vida. A última fração de vida no olhar de Ana parecia buscar algo, como um mistério que se desenrolava naqueles instantes finais. E antes que a situação pudesse piorar ainda mais, outro policial entrou pela porta, com um ar feroz. Não se movam. Estão todos sob custódia. A voz ecoou como um trovão. O olhar dele estava enfocado em Eduardo, e a expressão de incredulidade tomava conta de sua feição. Mas havia algo mais. Era como se Eduardo estivesse vendo por trás da máscara que todos pareciam usar, e o homem que tinha acabado de falar parecia reconhecer algo em Eduardo. Ele hesitou, dando um passo à frente. Eduardo, é você mesmo? O detetive parecia se lembrar. Uma mistura de raiva e confusão passou pelo rosto do homem. Precisamos ir e levar isso para fora. A situação estava se desenrolando como um filme de terror. Mas no fundo, Eduardo não conseguia deixar de sentir que a verdade estava prestes a ser revelada. O que está acontecendo? O que você sabe? Sua voz saiu quase como um sussurro. O detetive olhou em volta, percebendo o estado da sala, e então se virou para Eduardo com uma expressão de dor misturada ao medo. Você não faz ideia do que corre por trás disso tudo, faz? Sua vida está prestes a mudar, de forma que você não poderia imaginar. E nesse momento, nos olhos do detetive, Eduardo captou uma mescla de empatia e sabedoria que parecia perdurar. O detetive
Respirou fundo, como se preparasse para soltar a verdade que poderia destruir ou salvar Eduardo. Ana, ela era mais do que você pensa. Não era apenas sua mãe, Eduardo. Ela foi uma peça-chave em um jogo que você ainda não entendeu. O impacto da revelação atingiu Eduardo como um raio. O que você quer dizer? A voz dele tremeu de expectativa. Não, é mentira! Mas a incredulidade se transformava gradativamente em um turbilhão de dúvidas. O detetive avançou mais um passo. Ela estava envolvida em algo maior do que todos nós. A morte de Roberto, a sua herança, tudo estava ligado ao que ela fazia. E você, Eduardo, é o verdadeiro alvo de tudo isso. A perspectiva explodiu em sua mente, como um balão estourando. Eduardo olhou para trás, a cena de Ana caindo, o sangue se espalhando e então retornou ao detetive. O que aquilo significava? Qual era a conexão entre eles? E quem eram essas pessoas que a estavam perseguindo? No instinto, Eduardo sentiu que estava prestes a pegar um fio de esperança em meio ao caos. Mas tudo se tornou ainda mais confuso. Antes que pudesse se mover ou agir, um zumbido cortou o ar, e o detetive caiu, um novo tiro ressoando pela sala. Ele se despedaçou no chão, a vida escorrendo como se fosse uma torrente. A incredulidade tomou conta de Eduardo. O pânico se transformou em um grito agonizante, enquanto o caos tomava conta novamente. Você não pode! Por favor! Ele se virou, mas tudo virou um turbilhão confuso. Os rostos se tornavam borrões entre gritos. E nesse momento, tudo mudou. Ele sentiu uma presença atrás dele, uma sombra. Quando se virou, Dona Elza estava ali, seu olhar penetrante cheios de segredos. Eduardo, há coisas que você nunca imaginou. Antes que pudesse perguntar, ela deu um passo à frente e a sala envolveu-se em um manto escuro. O silêncio brotou como se o mundo estivesse se fechando ao redor deles. E a verdade que estava prestes a ser revelada poderia virar tudo de cabeça para baixo, mudando não só o que ele achava que sabia sobre sua história, mas sobre quem ele era. Agora a única pergunta que ardia em seu interior era: até onde ele estaria disposto a ir para descobrir essa dolorosa verdade? Eduardo se sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. O grito de Ana, chamando-o de filho, ecoou em sua mente, mas ele não conseguia processar. O ar ficou pesado, como se a verdade que estava prestes a revelar carregasse um peso insuportável. E no instante em que ele finalmente tomou coragem para perguntar, um tiro cortou o ar. A cena se transformou em um espetáculo de dor e desespero. Enquanto Eduardo se virou, a visão de Ana caindo, o olhar aterrorizado, parecia um filme desintegrando na tela. O mundo à sua volta girou em uma névoa de som e confusão. E o grito agonizante que escapou de seus lábios parecia ecoar em sincronia com os tiros que retumbavam na sala. "Uou!" ele gritou, mas o pânico entorpeceu sua voz. Dona Elza segurou seu braço firmemente, tentando mantê-lo em pé. "Eduardo, fique aqui." Seu olhar era um misto de determinação e horror. Mas como ele poderia ficar ali, imóvel, quando a mulher que dizia ser sua mãe estava sendo levada para longe? O que está acontecendo? Eduardo olhava em volta. O caos dominava a sala. Os policiais gritando, a poeira dançando no ar da sala de reuniões. A porta estava escancarada e o eco de passos pesados se aproximava. "Eles estão vindo!" Então, sem aviso, Dona Elza soltou a mão dele e correu na direção de Ana, caindo no chão ao lado do corpo dela. "Ana! Não! Não! Responda!
O desespero estampado no rosto de Dona Elsa parecia profundo, como se ela tivesse tomado um golpe que a desmantelasse. E eu? O que está acontecendo comigo? Eduardo sentia que o mundo ao redor estava desmoronando. Ele tentou se mover, mas algo o paralisou. O homem que tinha entrado com a voz firme agora estava em pé diante dele. Os olhos escaneando a situação em busca de controle. Eduardo! Sua voz cortou como uma faca. Você precisa entender, existe mais em jogo. A verdade está muito além do que você sabe. O homem ganhou presença. Sua imponência é inegável. Eduardo olhou, confuso, os batimentos cardíacos martelando em seus ouvidos. Mas antes que pudesse articular uma pergunta, Dona Elsa gritou, uma agonia desesperada. Não, não, não! O horror em sua voz fez o estômago de Eduardo revirar. O homem lá fora estava prestes a avançar, e o caos se intensificava ao seu redor. Tiros começaram a ecoar novamente, e neste momento, algo bem além do esperado aconteceu. Uma explosão na porta principal fez todo o prédio tremer. Eduardo virou-se e sua visão ficou embaçada. A porta entrou em colapso e 3 homens encapuzados e armados adentraram na sala. A presença deles emanava medo. Fiquem todos no chão! O líder gritou, sua voz repleta de comando e intensidade. A fala se encheu de caos e vozes em pânico. Dona Elsa se posicionou na frente de Ana. E Eduardo tentou se aproximar, mas os novos homens estavam distribuindo ordem e medo. Eduardo! Um deles gritou, apontando uma arma com precisão. Você está em nossa lista. Venha conosco. Eduardo paralisou, seu corpo inteiro gritando para correr, mas a realidade o segurava. As últimas palavras de Ana pairaram em sua mente como um fardo. Ela era sua mãe. Mas agora... outros segredos pareciam estar emergindo das sombras. Rápido! Um dos policiais fez menção de avançar, mas os homens encapuzados aumentaram a tensão. Os olhares penetrantes misturavam-se com a frustração de sustentar a situação. Descuide-se e tudo vai piorar. Entendeu? O homem de armas moveu-se, um passo orgulhoso, e Eduardo sentiu sua adrenalina agir. Ele respirou, cada segundo passando como se fosse horas. Quem são vocês? Ele finalmente gritou, a necessidade de entender transparecendo em sua voz. E ali, no coração do sequestro implícito, o líder, que parecia o rosto do desespero e do medo, sorriu. Expressão era de ameaça pura. Você realmente não sabe, não é? O sorriso se alargou e o olhar endureceu. Você não é apenas um herdeiro, Eduardo. Você é o verdadeiro alvo de todos nós. O murmúrio de pânico correu pela sala e Eduardo sentiu o queixo cair. Havia algo mais profundo nas palavras. Algo que o encarcerava em uma verdade que ele ainda não compreendia. Como é que você sabe disso? As palavras mal saíram, mas a reação dos homens confirmava uma verdade escandalosa. Algo em suas intenções fazia Eduardo questionar tudo o que acreditava saber sobre sua vida, sua origem e até mesmo sobre aqueles que o cercavam. E no mesmo instante em que essa revelação se instalou, uma segunda explosão ecoou, fazendo tudo ao redor balançar. O que você sabe? Eduardo gritou, a frustração elevando-se. E a única certeza que tinha agora era que tudo havia mudado. E a única pergunta que queimava em seu peito enquanto o caos continuava a espremer seu coração era: até onde ele estaria disposto a ir para descobrir a verdade? E o que realmente significava ser ele mesmo nesta confusão insana? Eduardo mal conseguia respirar. A cena diante dele era um pesadelo vivo. O corpo de Ana no chão, a expressão de dor em seus olhos se apagando, cortou seu coração como uma faca afiada. Não! Ana! Não! Por favor!
Ele queria correr até ela, mas Dona Elsa o segurou firmemente. Eduardo, é perigoso, precisamos sair. O caos estava à porta. Os homens armados estavam se aproximando, as vozes dos policiais do lado de fora aumentando, enquanto tentavam controlar a situação em meio à confusão. O medo pulsava em seu peito, um nó que parecia impossível de desfazer. O chão tremia sob seus pés enquanto ele tentava entender o que estava acontecendo. Ela é minha mãe, eu não posso deixá-la. A urgência misturava-se com o desespero, sua mente girando em um turbilhão. Mas o olhar de Dona Elsa era incisivo. Eduardo, ela não pode te ajudar mais. Eles querem você. Precisamos ir agora. Ele olhou para ela. A dor em seu olhar refletia uma sabedoria dolorosa. E em um instante de lucidez, ele percebeu que o que havia pensado ser proteção era, na verdade, uma armadilha. Um novo grito cortou a sala. Rápido, todos no chão. Era o policial, mas não havia tempo para hesitar. A adrenalina tomava conta de seu corpo. Eduardo olhou mais uma vez para Ana. A intensidade da dor queimava profundamente, mas a verdade estava se impacientando. Eu não posso simplesmente deixá-la aqui. Em um segundo, tudo ocorreu em câmera lenta. Quando os homens armados começaram a avançar, um dos policiais que estavam do lado de fora arrebentou a porta. Eduardo, agora, vamos! A voz firme quebrou o encanto do momento, despertando Eduardo para a realidade. Ele hesitou, mas lembrou-se do que estava em jogo. O destino de sua vida estava nas mãos dele, e a única escolha que tinha era sair daquela prisão. Vamos! Ele agarrou a mão de Dona Elsa e juntos correram em direção à saída. O ruído de tiros ecoava atrás deles, mas a determinação os impulsionava. Correndo pelo corredor, Eduardo sentiu um peso se desvanecer. Estava deixando para trás um pedaço de sua história, mas a urgência por descobrir a verdade agora era maior do que a dor. Eles saltaram pela porta de emergência, respirando o ar fresco da noite. A luz dos faróis dos carros se misturava ao som distante das sirenes. Eduardo olhou para Dona Elsa, sentindo uma nova esperança brotar. Para onde vamos? Ele perguntou ofegante. Para um lugar seguro. Precisamos descobrir o que realmente está acontecendo. A segurança em sua voz era reconfortante, mas a dúvida ainda o acompanhava. E quanto a Ana? A palavra estava pesada na língua. O peso da culpa o assombrava. Como poderia impor essa verdade a ele mesmo, quando mal conseguia lidar com a realidade em que estava se metendo? Ela fez o que pôde. Agora é nossa chance de entender. Ela sempre queria que você soubesse a verdade. Dona Elsa disse isso com um tom que o fez sentir que ela estava mais próxima dele do que nunca. Eduardo sentia que a conexão deles estava se fortalecendo. O que quer que viesse a seguir, eles teriam que encarar juntos. Mas antes que eles pudessem pensar em um próximo passo, algo se moveu na escuridão à sua frente. 3 figuras emergiram da sombra, armadas e ameaçadoras. Parados, não se mexam. A voz saiu firme. E Eduardo sentiu o coração disparar novamente. O medo era palpável, mas a adrenalina o mantinha alerta. O que vocês querem de mim? Sua voz saiu firme, apesar da tremer nas pernas. Você já sabe demais, Eduardo. A figura mais à frente gritou, com um olhar intenso. E é hora de pagar o preço. Eduardo se preparou para lutar, mas no fundo, uma questão assombrava sua mente. Quem era ele realmente neste jogo? E o que mais ainda estava guardado nas sombras de sua história? A certeza de que a verdade estava mais próxima do que nunca o impulsionava, mas o desfecho dessa história continuava encoberto pela neblina do desconhecido. Agora,
A única coisa que ele sabia era que estaria pronto para enfrentar o que quer que viesse a seguir. E se você chegou até aqui, é porque essa história te cativou. Então você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar nosso algoritmo e ajudar a comunidade a crescer. Compartilhe suas reações nos comentários. Inunde a sessão com suas teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos.